todos, boa noite. Vamos falar hoje sobre psicanálise repressora ou revolucionária. Este é o 9º capítulo do meu livro Psicanálise e Vidas Passadas. Eu já tenho feito outras lives em semanas passadas sobre o livro e cada semana debato mais ou menos um capítulo do livro. E estamos agora no capítulo 9, Psicanálise repressora ou revolucionária. A psicanálise é a mais recente das áreas de conhecimento humano. Ela surgiu apenas 34, 35 anos atrás. E ela surgiu dentro de um contexto muito específico que a define, que dá a identidade, né? O DNA da psicanálise. Por que eu trabalho esse capítulo no livro? Porque eu estou falando de vidas passadas, portanto de reencarnação. E a pergunta óbvia que muitos devem se fazer corretamente é: o que a psicanálise tem a ver com isso? E também como que a psicanálise pode trabalhar com as vidas passadas. Daí, para compreender essa virada, né, essa nova dimensão da psicanálise, precisa entender novamente o que é psicanálise. É como quando a gente está num momento de crise na vida, a gente não sabe para onde vai, o que está acontecendo, quem somos e quem não somos, e nesses momentos de crise a gente pega o nosso álbum de fotografias da nossa vida e a gente retoma o fio da meada a partir de onde viemos. E assim vamos fazer com a psicanálise. De onde veio a psicanálise? Qual é a essência do método psicanalítico que dá a identidade da psicanálise? A psicanálise evoluiu imensamente desde final de 1800, quando surgiu. Freud publicou seu livro de interpretação dos sonhos em 1899. Ela já tinha publicado alguns livros antes e tem muito tempo, mas ao mesmo tempo pouco tempo comparado a ciências como a física, a química, a filosofia, etc. Então, a psicanálise hoje se desenvolveu imensamente e temos várias linhas psicanalíticas. É importante entender qual é a linha que você pela qual você está sendo atendido, porque cada linha é uma abordagem e cada abordagem, por assim dizer, mostra o mundo, o sintoma, a você mesmo, por uma lente, que é a teoria dessa linha. Mas aqui, aquilo que eu quero é ir às origens. Como que começou? Para entender o que tinha antes da psicanálise se desenvolver em várias escolas, muitas vezes contrapostas umas às outras. A psicanálise surgiu com a mão na massa, como eu digo sempre. A psicanálise surgiu para dar resposta, para dar conta do sofrimento humano visível na tua frente. A pessoa sentada no divã, no caso, deitada no divã. Então, a psicanálise não nasce como uma pesquisa acadêmica, não nasce por curiosidade, mesmo científica. A psicanálise nasce porque temos um sintoma gritante, temos o sofrimento humano e estamos tentando fazer alguma coisa para melhorar a situação. Qual era o arcabouço minimamente conceitual do tempo quando Freud começou? E qual era o sintoma que Freud estava observando? O sintoma era o que era muito comum no tempo, a histeria. A histeria era um sintoma que se apresentava de forma súbita, particularmente em mulheres, é típica daquela época histórica, e não estava sendo, não se compreendia o que era, porque não era um sintoma de origem orgânica, e finalmente descobriram que as mulheres não estavam inventando seus sintomas, elas não estavam fingindo. É isso. É importante, estamos a 1885, até antes. As mulheres não estão fingindo.
Quantas pessoas ainda acham que vocês estão fingindo a propósito, quando contam suas emoções, seus sentimentos, suas visões, etc. Então, lá atrás, os sintomas eram muito fortes, significava perder a vista repentinamente, depois a vista voltava, perder a capacidade de fazer um movimento, enfim, o corpo, partes do corpo se descontrolava. Também a fala podia ser alterada, né? Então, se descobre que não tem uma coisa orgânica e não tem uma mentira. O que é? Então, o grande médico da Salpêtrière, que era o Charcot, Jean Charcot, médico francês, foi o primeiro, assim, oficialmente, mas tinham vários médicos muito bacanas. O Janet é um outro muito bacana na época, que observaram o fenômeno e começaram a mostrar que, se eu faço uma hipnose aqui com essa mulher, ela conta umas coisas que evidentemente estão engasgadas e que, uma vez contadas, eliminam parecem eliminar o sintoma. Freud, que fez um seminário com ele em Paris, volta para Viena e monta o seu consultório e começa a experimentar. Era um sintoma bastante comum, o homem estava precisando ganhar dinheiro e ele tentou ganhar dinheiro de uma forma original e inteligente, esse é Freud, né? E ele percebeu que, de fato, haviam coisas que estavam guardadas, né, na pessoa, guardadas, coisas que a pessoa não fala, quem não tem essa experiência, coisas que as pessoas não falavam para si próprias, não para outras pessoas, aquelas coisas que estão tão recalcadas que a gente nem sabe que existem, mas que produzem efeitos físicos, psicológicos, relacionais e questões reprimidas. Ou seja, eu sinto, mas finjo não ver. O recalcado é quando eu nem mais sei que existe. E existe. Está enterrado em algum lugar da tua psique. Então, a psicanálise, ela surgiu para ajudar as pessoas, uma pessoa a se sentir melhor, desenterrando as verdades desagradáveis. Bacana, não é? Então, com isso a gente tem que existem verdades pessoais desagradáveis que a pessoa enterra sem que ela perceba, ela enterra essas verdades em algum momento de sua vida e essas verdades vão trabalhando no escurinho da psique, no escurinho daquela terra psíquica onde foram enterradas, a despeito da consciência, e começam a perturbar a consciência. O trabalho da psicanálise, a essência do método psicanalítico é isso, trazer o que está escondido para a consciência, para a luz, trazer o que está no escuro para a luz, trazer o inconsciente para a consciência. Como que a gente faz isso? Essa é a arte da profissão. E implica, em primeiro lugar, que você tenha feito isso com você mesmo. Mas vamos continuar com Freud. Freud não tinha um método, um livrinho pronto de instruções. Ele foi estudando, ele foi se dedicando para tentar entender. A primeira coisa que ele fez foi pegar o método do transe, da hipnose que o Charcot havia desenvolvido, e aplicando às suas pacientes, geralmente mulheres, como eu falei, a histeria é sobretudo um fenômeno feminino. E funcionava. E de fato a pessoa falava, contava as verdades engasgadas que havia suprimido há muito tempo, ou recalcado, significa a mesma coisa, e ela se sentia mais leve depois. Porém, o sintoma voltava. Uma hora ele volta. Por quê? Porque faltava a consciência. Não adianta você fazer um descarrego e você alguém retirar de você o peso. O problema volta porque ele não vai para a consciência. E por que a gente descobriu isso? Porque quando nas conversas aquela mesma verdade ou outras verdades conseguiam ser verbalizadas para uma segunda pessoa na tua frente, e, portanto, a pessoa se ouvia falando e conversava sobre a questão com outro ser humano, superando, portanto, a vergonha, o recalque, superando os condicionamentos externos, é aí que começava a cura. É aí que começava o processo de superação do sintoma.
Então, Freud concluiu, a consciência é um ponto essencial. Né? É como dizer, você está com um apêndice, vai para o médico, retira apêndice, tá boa. Isso no campo do corpo, meramente corpo. No campo da psique, não. Não tem como te retirarem. Você tem que tomar consciência. Bom, isso é muito importante. Então, essa é a manifestação da fala de Freud. A psicanálise é trazer para a consciência o que está no inconsciente. Essa é a essência do método psicanalítico. Como que a gente faz isso e como que a gente interpreta, aí é uma outra questão. Freud interpretou o mecanismo que reprime os conteúdos, interpretou conteúdos e mecanismo que reprime dentro da perspectiva da sexualidade, que era uma coisa absolutamente chocante naquela época. Freud foi tocar no ponto mais assim difícil e reprimido do tempo. Freud teve uma função histórica. Naquele momento histórico, falar de sexualidade era muito revolucionário. Trazer à tona a supressão da sexualidade como razão, né, como causa dos sintomas histéricos e depois neuróticos é muito revolucionário. Freud está situado num tempo histórico, num momento cultural, numa região geográfica, né? Ele não está na Lua. Hoje, falar de sexualidade não teria o mesmo efeito, também porque tivemos já Freud que abriu os portais. Agora, Freud inicialmente interpreta a sexualidade como concreta, tipo, querer ter relação sexual, sim, física, porque ele estava vindo da mentalidade da filosofia e da ciência positivista, que acredita que é real, que na ciência, no campo das ciências naturais, como real o que eu toco, o que eu sinto, né? Então, mesmo que a sexualidade você não sente, ele estava vindo disso e ele entendeu as coisas assim, porque senão o que ele vai falar? Que uma entidade está se obsediando a pessoa? Não é ciência. Ele está querendo fazer ciência, ele está com um problema muito sério. Ele está falando de uma coisa proibida, inclusive associando às crianças, muito proibida. Freud precisa segurar-se na sexualidade e se manter o mais científico possível. E ele, então, a sexualidade é física e tudo bem por quê? Porque isso deu um choque cultural muito grande que era importante ter. Ele mesmo, lá mais para o final da vida, reconheceu que não é, pelo menos sempre, uma questão de ter vontade de relação sexual com a própria mãe ou com o próprio pai. E aí entramos no campo do simbólico na versão junguiana. Então Jung, ele vê que trazemos para o inconsciente que esse sintoma se enraiza em algum lugar em que ficou engasgado, né? Mas que esse engasgado não é simplesmente que a pessoa não fez algo que queria fazer, que ela não conseguiu expressar. Isso, mas por que isso é tão importante? Porque isso está relacionado, está ligado, está expressando o meu desenvolvimento como totalidade do ser, do meu ser. Isso não é um desejo do ego, assim, superficial, imediatista, autogratificante. Não é. O que realmente machuca é sufocarmos a nossa necessidade de sermos indivíduos únicos. Onde único não tem nada a ver em ter algo único na tua vida ou ter mudanças exteriores. A unicidade é a manifestação de um ser que está livre dos condicionamentos sociais. Não que ele não saiba lidar com os condicionamentos sociais. Condicionamentos sociais e internos. Se você tem medo de fazer alguma coisa, você está sendo condicionado. Se você acha que tem que ser uma boa pessoa e falar sempre de um certo jeito com fulano ou cicrano, você está sendo condicionado, você não está livre. Então, se a gente tem que
trazer o inconsciente para a consciência, o teu inconsciente, o teu, entre aspas, o inconsciente está talvez trazendo a necessidade de dar um não, de fechar a cara, ou de sorrir, ou de fazer outras coisas, ou de ir mesmo com medo. Então, aí começa o conflito. Então, para Jung, o inconsciente não é um lugar em que eu jogava as coisas que não podia falar e ser, mas é um espaço de transformação interna, é um laboratório alquímico, como eu chamo, eu gosto dessa palavra, é um laboratório alquímico, onde a tua evolução, a nossa evolução de cada um de nós está sendo processada. E as necessidades mais, assim, o último grito da evolução é o que aparece como para você, como sintoma, como sonho, como mal-estar, como dúvida até, como vontade, desejo e etc. Então, o inconsciente em Jung vira um interlocutor num nível que não era absolutamente em Freud. Um interlocutor, ele traz o teu, ele te aponta caminhos. A frase psicanálise repressora ou revolucionária parece um slogan, né, de marqueteiro. Marqueteiro é muito bonito, né? Um slogan marqueteiro, não sei o quê. Na verdade, é muito simples. Ela traz uma verdade muito simples. E a simplicidade é a última das sofisticações. Saber expressar simplesmente uma coisa é porque a coisa está muito bem clara. Está muito clara. Então, a psicanálise surgiu, como estamos falando, fora das academias. Surgiu na vida real, surgiu na nossa pele, na nossa carne, na nossa dor. E ela tem que dar conta disso. E, então, a psicanálise eu considero que seja uma arte e, ao mesmo tempo, uma ciência. Ela é uma arte porque ela não tem como vestir a camisa de força, de dogmas, normas, livros de instruções, o que mais eu escrevi aqui, todas essas teorias prontas que não podem ser alteradas, né? Porque a vida continua, basta olhar para a tua vida, quantas coisas você vai descobrindo que você não sabia 1 ano atrás, 10 anos atrás, e aí? Se a psicanálise é o que traz para a consciência o inconsciente, esse processo tem que estar constantemente atualizado, constantemente vivo. Senão você vai estar com o conhecimento que você trouxe para a consciência o ano passado, vivendo agora. Isso é ridículo, não vai funcionar. Entretanto, a psicanálise também é ciência, porque ela é empírica, por isso que eu digo, dar conta do sofrimento. Não é assim que eu falo uma coisa e tá. Não, como é que você tá? Como é que está na realidade? Observa os fatos. E são também fatos os psíquicos. Temos os fatos reais, os acontecimentos, e temos os fatos psíquicos, que produzem efeitos internos. E a gente os observa, a gente os analisa, a gente tira conclusões provisórias, cria hipótese e vai conferindo. Então, é uma atitude científica, mas estamos lidando com uma matéria, por assim dizer, viva. Quer dizer, matéria, por assim dizer, com um campo, uma realidade que é viva, que é a psique, que ela não é uma coisa que eu mensuro e defino como tem que ser. Agora, a psicanálise é um diálogo com o inconsciente, né? E esse diálogo quer dizer o quê? 2 interlocutores. No diálogo, não temos uma alteridade, não é um monólogo. Agora, é importante dizer o que é diálogo com o inconsciente. Eu escrevi aqui, é revelação? É canalização? Não. É intuição clara e consciente. O que é uma intuição clara e consciente? Você vai conferir. Não basta você ter o clarão da intuição e achar que você sabe. Vamos ver no que isso dá. Então, você sempre olha depois para o real e do real você volta para a reflexão e vai construindo o conhecimento. Eu vejo muitas pessoas que
têm a visão, uma intuição, ou acham que tem, e ficam com aquilo na cabeça, uma crença, ficam com aquilo na cabeça, não olham a realidade, o concreto, que é o que desafia, que é o que onde percebemos a nossa falha, no sentido do nosso limite, e não resolvemos, não compreendemos, tem alguma coisa. Ou onde nos somos obrigados a usar mais o cérebro. E é difícil usar o cérebro, né? Na psicanálise precisa usar o cérebro pra caramba. A psicanálise é sentir, usamos muito a palavra sentir. E sentir não é sentir sentimentos ou emoção, simplesmente. É um sentir que aos poucos localizamos, que vem de um lugar mais profundo. E ele é constantemente trabalhado e despoluído, porque nada que vem assim necessariamente é real, é a verdade. Precisa um grau muito elevado de autoconhecimento para você fazer assim. Mas intuição é sonhar, a psicanálise é sonhar sonhos noturnos, não devaneios diurnos. É refletir quebrando preconceitos e crenças. Então, refletir na ciência, por exemplo, se você vai estudar sei lá, você é um biólogo, você está na floresta e você descobre um inseto que você não conhecia ou parece que você não conhece. Você vai primeiro recuperar na tua memória tudo que você sabe sobre esse tipo de inseto. Vai comparar esse tipo de... Então, você tem que ter um bom conhecimento, né? Muito estudo. Então, você vai comparar esse inseto, vai ver, ele tem isso, tem aquilo, não é? E aí começa a ver diferenças. E o que serão essas diferenças? Aí você vai pegar mais informações de outros tipos de insetos para tentar entender este. Então, isso é um trabalho de reflexão. Você tem o conhecimento, você pode dizer não, e você vai comparar. Isso dá trabalho, demora. Isso é um pensar, que não é racionalizar. Quando a gente trabalha com a psique, eu vejo muitas pessoas racionalizando, criando verdades aparentemente com uma lógica, prontas, que poupam de continuar sentindo. Porque quantas vezes a gente sente coisas que a gente não entende? Assim, é muito frequente. E não é porque você é uma idiota ou burra, é porque a vida você está viva. Então, hoje você está sentindo algo novo que precisa ser decodificado, compreendido, mas não encaixotado nas interpretações que você já tem na gaveta prontas, porque senão você nunca vai se renovar. Então, Freud descobriu que tinha brechas para acessar o inconsciente, os sonhos, os atos falhos e os sintomas físicos. Jung mostrou que existem os símbolos que aparecem nos sonhos e na mídia, nos filmes, na vida, nas experiências, que produzem as transformações que estão já implícitas nos sintomas, nas vontades, nas necessidades. Aí Jung percebeu esse organismo maior, vivo, evoluindo. E Montefoschi, levando adiante Jung, inseriu esse processo individual no todo, que é o coletivo, a sociedade humana, o lugar social no qual você atua ou vive, esse coletivo que está inserido na sociedade maior, no planeta, na humanidade e etc. E você, na tua transformação, singela, humilde e dedicada, você está contribuindo para uma transformação geral que está indo na mesma direção em que você está indo, na mesma. Mesmo que os teus amigos achem que você seja uma pessoa maluca, desinteressante e não te chamem para festas, porque na verdade eles estão com mais facilidade em negar esses conteúdos, mas tem uma tendência humana, não é mais só individual, como no tempo de Jung, como Jung entendeu no seu tempo. Condições e consequências do diálogo com o inconsciente. Para Freud, o maior, que é conhecido no mundo inteiro, assim, Freud é o destronador do ego. O ego não é dono na própria casa. Então, você não manda em você mesmo. Não manda. Coisas acontecem sem a tua permissão. Então, ou você finge, e é isso que a maioria das pessoas faz, finge, e nega, se distrai. Ou, segunda opção,
cria formas para racionalizar e interpretar de um jeito para negar novamente, e muitas terapias servem para isso, inclusive as psicanalíticas, ou você aceita e aprende a dialogar com o inconsciente. Para Jung, esse é o lugar. Então, para você conseguir fazer isso, você tem que abrir mão de querer ter sempre razão, de achar que aquilo que você quer fazer é realmente o que você quer fazer e pronto, e não estar aberto a outros pontos de vista que não vêm de ninguém, vêm de dentro de você. E Montefoschi percebe que esse conflito na psique, nós vivemos um conflito. Por um lado, a gente gosta de pertencer a um grupo e de não ter muitos problemas, né? Por outro lado, a gente precisa ser individuais. E esse conflito é inerente à psique. Não é uma coisa, não é um defeito de nascença. Esse é o motor que trabalhado, que superado de uma forma dialética, ou seja, criativa, cria o mundo humano, basicamente. Então, a transfiguração da tua história pessoal hoje, transfiguração porque você percebe o significado universal do que você está vivendo, contribui para o processo do universal todo, do sentido, ele se insere no sentido universal. Então, porque os interesses egóicos, o que você acha que quer ser, ou você acha que é, pode ser que seja assim, tudo bem, mas o teu ego, ele foi estruturado, criado, construído dentro de um contexto. E esse contexto limita a própria visão do ego, portanto, a visão que você tem sobre você mesmo. Para Montefoschi, o ego começa a virar uma função, não é mais a tua identidade se desloca para um outro lugar, que é o sujeito reflexivo. E desse lugar você pode fazer todas as mudanças sem pirar e sem virar um isolado do mundo. Na psicanálise junguiana não se pode seguir a dois padrões, como disse Jesus. Você não pode querer estar conformado dentro da caixinha, pertencer a uma caixinha qualquer que seja, mesmo as tuas verdades do ano passado, e ao mesmo tempo querer evoluir ou se sentir bem. Porque quando você ativa, ainda mais quando ativa o mecanismo evolutivo, não tem como pará-lo, como você parar na metade do caminho. É uma jornada para sempre. A essência do trabalho psicanalítico é a relação entre paciente e analista. Essa relação exemplifica a relação entre consciência e inconsciente, até virar a relação entre duas consciências que produzem conhecimento e dois inconscientes que também estão produzindo conhecimento. Então, nesse contexto, quando se eu me deparo num processo de autoconhecimento, num processo numa sessão analítica, em sonhos, com conteúdos que como eu fiz o exemplo do inseto, eu vou percebendo que não estão inseridos, não dá para inseri-los em nenhuma das categorias dos conhecimentos que eu já tenho e que eu não posso nem acrescentar mais conhecimento ao que já tenho, porque esse conteúdo pertence a uma outra coisa. Eu não tenho como não reconhecer isso. Eu não posso negar. É assim que eu cheguei às vidas passadas. Não tem como negar. Se eu chego a isso, a minha obrigação é entender como que de repente isso aparece, como que se liga tudo aquilo que eu estou fazendo e esse momento, essa conversa, esse processo analítico que for, e aí como que eu vou trabalhá-lo. Então, é simples. Se a psicanálise traz para a consciência o inconsciente e de repente pipoca de dentro do inconsciente um conteúdo que, sendo bem trabalhado em várias formas, não se insere plenamente em nenhuma na realidade presente, só pode ser uma outra vida. Pelo menos é assim que eu vi. E aí, como eu posso dizer que é isso mesmo? Porque tem resultados positivos, né? É uma hipótese, crio uma hipótese, como qualquer cientista, eu testo a hipótese.
Se a hipótese funciona, ou seja, ela me permite compreender mais realidade, me permite trabalhar com o real, essa hipótese é válida. Aí eu começo a construir uma teoria em cima dessa hipótese. Esse livro, Psicanálise e Vidas Passadas, é a minha teoria construída a partir da hipótese verificada várias vezes das vidas passadas dentro do trabalho analítico. E as vidas passadas são trabalhadas exatamente como se fosse qualquer outro conteúdo dessa vida. Dentro do processo de individuação da pessoa, com todos o arcabouço conceitual e o diálogo com o inconsciente e tudo. A diferença de outras formas de trabalho com vidas passadas não é só que eu insiro a vida passada entra de forma dialética, de forma interage com esta vida plenamente em tudo que a gente possa perceber, e os sonhos falam, contribuem com essa compreensão, né? Como aquela vida passada é de uma parte de você num contexto completamente diferente do de hoje, né? Em outro país, geralmente, em outro tempo, outra cultura, e você não era a mesma pessoa exatamente, não era? Tem traços que ficam, gente, por séculos, igualzinhos, que eu vejo muitas pessoas, eu já conheço muito disso. Mas você, para entender por que aquele conteúdo ganhou essa conotação, precisa entender a pessoa. Então, eu vou fazer análise com aquela pessoa que você foi. É isso, mas isso requer tempo, tá? É um investimento de tempo, sim, dinheiro, sim, porque isso requer tempo, é um trabalho profundo. Autoconhecimento verdadeiro é profundo e é um investimento de longa duração. Para quem quer, para quem gosta, né? Para quem sente necessidade, é um caminho que existe e é um caminho que dá resultados maravilhosos. Porque você praticamente sabe quem você é. Que não no sentido quem você foi. Sabe, esse ser atual é a síntese de muitos seres que você já foi, de muitas personalidades que você já encarnou. E essa pessoa que cada um de vocês é o resultado de todas os traumas, os problemas e as questões não resolvidas que vocês têm nesta vida, como todo mundo sabe já, e nas outras vidas. Imagina. Tem muita, por isso que a vida não vai adiante, por isso que tem confusão de cabeça, de visão, de objetivos, por isso que tem um monte de problemas. A questão é querer resolvê-los. Para querer resolvê-los tem que se dar o trabalho de se dedicar e de investir nisso e de compreender sempre mais a fundo. Cada um siga o que achar pertinente para si. Mas é importante que se saiba que existe um caminho que pode levar muito longe, exatamente para onde? Para o teu cerne. Qualquer que seja o teu cerne, você vai saber quando você chegar lá. É simples, você vai saber. E cada vez que a gente trabalha conteúdos, como Jung explicou, está escrito em muitos livros, a gente vai integrando esses conteúdos. Então, são pedaços de você onde a libido estava presa, a tua energia estava bloqueada lá, não toda ela, porque você consegue fazer a vida, mas uma parte dela que te impede de ter a energia disponível, energia vital, estou falando, não energia física simplesmente, disponível para levar adiante e realizar coisas aqui. Então, essa energia presa lá, no teu passado de 10 anos atrás, no trauma que você teve com a tua mãe, ou no trauma que você teve 400 ou 1000 anos atrás, é a mesma coisa. Prende. E se vem em sonhos, e se vem em visões, e se vem em sintomas, a gente tem que ir seguindo os passos, retrocedendo até a origem. E quando a gente encontra a origem, a gente resolve aquilo e libera a energia para a vida. E libera qualidades, inclusive, qualidades tuas que ficaram presas. Enfim, por que então a psicanálise tem a ver com vida passada? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. É simplesmente assim. E tudo isso vem do trabalho usando o método empírico, a observação,
a reflexão, o pensamento, a intuição, o sentir, e sempre se questionando, sempre observando se funciona, nunca pegando, criando verdades absolutas porque elas são convenientes, são cômodas, nunca se pendurando em crenças, mas mantendo a cabeça aberta, e cada vez a gente vai aprendendo mais, e a gente vai abrindo mais para o novo. E aí você encontra algumas coisas e são muito interessantes. É isso, um abraço a todos e nos vemos semana que vem. Tchau, tchau.